Olá pessoal, bom dia. Vamos dar uma olhada aqui no que as previsões nos mostram para os próximos dias. Então, a gente tem a passagem daqueles ciclones que eu vim falando para vocês já. Esse ciclone ele passou aqui na costa, formou aqui na verdade, próxima costa da região sul. Ele caminhou aqui já está chegando na parte central do Atlântico Sul e ele está ajudando aqui através de uma frente a provocar chuvas aqui na região central do país. Então isso deve continuar aí pelo menos até o dia 25, dia 26 mais ou menos. E depois o que a gente vê claramente é que aquela alta pressão ela volta a dominar a maior parte aqui da costa leste do país, e mesmo que a gente tenha a formação de ciclones aqui, a sistema de baixa pressão, eles devem ter uma componente mais zonal e devem ficar mais restritos a atuarem aqui, caminhando para leste e partindo aqui da costa da Argentina, ok? Então essa chuva que ocorreu agora, nesse fim de semana, e ainda deve ocorrer até mais ou menos quinta-feira, sexta, ela deve ajudar aí sim, mas pode ter sido que elas apenas sejam uma chuva nesse momento, ou seja, pontual no tempo. Então a gente teve essa chuva pela passagem do ciclone lá e da frente, e agora o que a gente está tendo? A gente vê que os modelos começam a mostrar essa alta pressão aí dominando, e pode ser que já a partir aí do fim da primeira semana operativa do mês de novembro, nós tenhamos umas chuvas mais concentradas na região sul, e essas chuvas não consigam avançar, por exemplo, e chegar a atuar na região sudeste do país. Claro que, independentemente do que ocorra, a gente ainda continua tendo aí chuvas, mesmo que pontuais, presentes principalmente na Bacia do Grande e próxima ali à região de Três Marias, até pelo um efeito mesmo local que existe nessas regiões, ok? Mas, por enquanto, a gente não vê aquela formação clássica nos modelos de zonas de convergência ou canais de umidade interligando o sul da Amazônia à costa da região sudeste. E a gente vê que essa alta também ela continua dominando aqui, e ela se mantém até aproximadamente o dia 2. Na altura geopotencial também a gente vê aqui uma alta pressão dominando, e a gente vê que os ciclones eles passam aqui, os sistemas de baixa pressão, mas eles passam mais ao sul da América do Sul, com um sentido mais leste do que um sentido nordeste. O que se espera essa época do ano é que essa componente aqui do sistema ciclônico, por exemplo, tivesse uma componente mais nordeste e ela caminhasse aqui tentando chegar à região equatorial, e junto com esse deslocamento você teria aqui uma frente atuando, uma ligação com a alta da Bolívia mais ou menos aqui, um VK no nordeste, aí você teria a formação de canais de umidade ou de zonas de convergência. Mas por enquanto, pelo menos nesse horizonte aí de 16 dias, a gente não vê essa formação clássica e os modelos não mostram nenhum sinal, nenhum indício que isso possa acontecer, ok? Então a gente deve voltar a ter essa alta pressão aqui dominando e interagindo aqui com a costa desde a região sul à região nordeste do país. E o que a gente vê claramente é que a gente teve o avanço daquele sistema até aproximadamente o dia 27 e 28. A gente vê aqui formações de chuvas chegando até o sul da Bahia, ou seja, a frente está passando, e o sistema ciclônico passou tão rápido que a gente não está tendo tanta interação de chuva nas cabeceiras das bacias do Grande aqui do Paranaíba, que na verdade as duas formam a cabeceira da bacia do Rio Paraná, que vai chegar aqui até Itaipu mais ou menos, que fica nessa região. Então a gente vê que passa, provoca uma chuva, tem uma leve melhora, mas essa chuva não continua. Ela avança em direção à região equatorial e chega a atingir aqui as bacias do São Francisco e do Tocantins, e ajuda sim a trazer uma chuva, mas nesse momento, como o solo está muito seco, a gente não tem uma resposta tão grande nessas vazões. Um outro destaque que eu trago é a entrada dessa massa de ar mais quente aqui na região sul e sudeste do país,
que deve já acontecer a partir do dia 27, aí 26, 27, 28. E pode ser que o ONS enxergue isso na previsão de carga e acabe elevando um pouco aí a carga prevista para o mês de novembro, pelo menos nessa primeira semana operativa aí, nesse final de outubro. E depois a gente vê que continua tendo uma chuva aqui, por efeitos locais. A gente tem uma chuva ainda aqui persistindo na cabeceira da Bacia do Grande, chegando aqui até a região Três Marias, cabeceira aqui da Bacia do Tietê, parte aqui da Bacia do Paraíba do Sul, região do Rio de Janeiro, entre outras cidades, né? Mas, quando a gente olha, é no total aí de 15 a 16 dias. E você dividindo isso aí, 200 milímetros mais ou menos, para 15 dias, você vai ter aí 15, 16 milímetros por dia, que para essa época do ano é pouco, até porque essa chuva ela fica concentrada em alguns dias e depois passa uma semana aí, 7 dias na verdade, a 10 dias seco. Então você concentra, tem muita chuva, depois essa água infiltra no solo, vai para o rio, né? E acaba que você não tem essa renovação e a manutenção dessa água no solo. E isso é preocupante, porque se continuar dessa forma, tudo indica que pelo menos esse início do período seco até o início de dezembro já vai estar comprometido. Em novembro, a gente tem uma chuva próximo à normal climatológica. Contudo, o que ocorre é que essa chuva está mal distribuída na escala do tempo. Então, vai dar tempo de evaporar, vai dar tempo de entrar essas massas de ar mais quente, a evaporação aumenta, que é a evapotranspiração real, entre outras coisas, e a gente não tem uma recuperação boa dessas vazões, nem dos níveis dos reservatórios na região aí de cabeceira do Paranaíba e do Grande, que é a região de cabeceira da Bacia do Paraná. E no sul a gente nota que as chuvas voltam a ocorrer, mas por enquanto nesse horizonte de 16 dias também um padrão semelhante aí de 15 milímetros por dia mais ou menos, e nada aí tão significativo a ponto de dizer que vai mexer muito com as vazões, pelo menos nesses próximos 16 dias. Claro que eu posso estar falando aqui uma balela e isso pode mudar completamente amanhã, mas a minha visão hoje, analisando os campos meteorológicos, é que esse início de novembro provavelmente não teremos chuvas muito boas. E aqui mostra também, né, que lá para o dia 7 tem a possibilidade da entrada essa massa de ar um pouco mais frias aqui e diminuir um pouco as temperaturas na região sul. Mas lembro que você também tem que olhar a média climatológica, porque se eu estou diminuindo 4 graus, por exemplo, ali, ou 8 graus, e a temperatura média é 36, então eu vou para 28, por exemplo, se eu diminuir 8 graus. Então ainda é relativamente quente, numericamente, né? Mas se você observar, por exemplo, essa aqui, eu estou dizendo aqui que eu vou ter 5, 6 graus acima do que normalmente se espera nessa época do ano, né? Climatologia. Então, se a minha média aqui é 30 graus, então provavelmente eu vou aqui para 35 graus e realmente vai ficar bem quente. Região sul e sudeste do país. Então você observa mais ou menos quanto é a média climatológica para ter uma noção mais ou menos do que vai acontecer e esse possível ajuste na carga que o ONS deve fazer nos modelos de carga. E depois o que a gente nota aqui é que o armazenamento de água no solo ele está se mantendo ainda aqui nas regiões, principalmente na cabeceira da Bacia do Grande e aqui na região sul. A gente observa que começa a ter uma leve melhora aqui na maior parte do país desse armazenamento, mas ainda é considerado pouco, porque essa melhora ainda está na ordem de 50% a 60% de água armazenamento no solo. Essa época do ano já era para você estar beirando aí os 80% na maior parte do país, principalmente nessa região central. Ou seja, a gente acabou carregando esse déficit de água de outubro, a gente leva ele para novembro. Em novembro a gente já começa apresentando aí vazões bem abaixo do que normalmente se espera para a época do ano. E o grande perigo agora é a gente levar esse déficit de água aí para dezembro. Aí você vai ter um período seco bem comprometido, já que os maiores totais de chuva geralmente ocorrem ali na transição de dezembro para janeiro, chegando ali até mais ou menos fevereiro. Então vamos esperar para ver o que vai acontecer, mas eu acredito que pelo menos essa primeira quinzena de novembro
já está bem comprometida. Então, notas, a gente viu a passagem desse ciclone ainda que ele está avançando em direção aí à região do Atlântico Sul e está provocando essa frente está ajudando aí a trazer chuvas na região central do país, porém, até o momento não é nada tão significativo, né? E entre os dias 28 e 2, a gente tem a possibilidade ainda da formação daquela onda de calor nas regiões sul e sudeste. E se os modelos de carga do ONS enxergarem isso, eles podem revisar a projeção um pouco aí para cima. E a projeção de armazenamento de água no solo mostra uma leve melhora dessa quantidade de água na maior parte do país para os próximos dias, mas continuo dizendo que a gente ainda está com um déficit hídrico muito grande de água armazenada no solo. E a gente pode carregar uma parte desse déficit hídrico para dezembro e comprometer assim o início de dezembro, ok? Vamos ver o que vai acontecer mais da metade para o fim de novembro, mas pelo menos esses primeiros 15 dias aí a gente já sabe que não deve ter grandes melhoras nas chuvas no país e consequentemente nas vazões das zenas, ok? Obrigado, pessoal, pela participação e até a previsão de amanhã.